Jorginho, 2022 eu recebi quase a galera toda aqui. O Carlos Brasil veio aqui. Deixa eu lembrar mais quem que veio aqui. Enfim, vou lembrar já. Eu conversei muito com o Carlos Brasil aqui, inclusive ele teve aqui, foi o primeiro convidado da gente no mês de março, agora foi o último de fevereiro. E a gente conversou muito sobre a dificuldade e do cenário que o Vasco tinha naquele ano. E ele cita que em momento algum permitiu-se falar no vestiário algo diferente de que o Vasco não ia subir. Eu falei, cara, quando tem a derrota fatídica pro Sampaio Corrêa, dentro de São Januário, da forma que foi, vocês não arriaram o pneu, ele falou, cara, hora alguma. A gente tinha muita convicção naquele acesso. Já a torcida, eu me incluo naquele bolo. Eu já tinha entregue os pés. Eu falei, cara, a gente não ganhou de Sampaio, cara, a gente não vai ganhar do Ituano lá. E tem a história que ele falou que pegando o exemplo da fincada de bandeira do Wallace no Flamengo e Vasco, ele fala que vazou, chegou até vocês, a galera do Ituano já com Ituano, Série A, e aquilo inclusive, foi combustível. Antes de entrar no jogo. Antes de entrar no jogo, alguns familiares passaram pela gente. A Série A é logo ali. Então conta um pouco dessa garantia, dessa firmeza que vocês tinham que o time não ia cair. E a tabela do Vasco inicialmente é pauleira. Tem Grêmio e Bahia, se eu não me engano, fora. O Vasco perde aquele gol do Thiago Rodrigues, deu uma rateada ali. Sim. Perde 2-1 de virada. Perdemos. Foi 3 jogos, 5 primeiros jogos foram 3 derrotas e 2 vitórias. Sim. E aí melhorou na perna final, nas 5, o Vasco com melhor aproveitamento. Cara, foi... O jogo contra o Sampaio Corrêa aqui foi muito difícil. Muito difícil porque tava tudo desenhando pra gente ter um grande dia. Pra você ter ideia, o gol que saiu foi uma jogada ensaiada nossa. A gente recebeu um profissional, né? O inglês, eu esqueci o nome dele. Cara, mas é um menino fantástico. Pegar o nome dele. Eu dei a oportunidade para ele trabalhar e ele nos ajudou muito. E aí nós conseguimos fazer um gol justamente com uma jogada ensaiada que ele havia treinado. E eu lembro que eu virei para onde ele estava e apontando para ele, falei, cara, saiu o gol como a gente havia treinado e tal. Foi uma alegria tão grande. E de repente a gente toma uma virada, a gente consegue empatar e a gente toma de novo o terceiro gol. E pro último jogo foi um clima realmente muito difícil, mas é isso, eu acho que quando você tem essa experiência e você já tem essa vivência, você precisa virar a chave, você precisa fazer com que os caras não duvidem. E aquela reunião que nós tivemos dentro do vestiário, a mesma coisa, chamei todo mundo, veio fisioterapeuta, roupeiro, massagista, médico, todo mundo tava ali, nossa psicóloga, tava todo mundo ali. Dentro do vestiário, além de jogadores e comissão técnica e diretoria. E eu conversando com os jogadores, veio uma coisa na minha cabeça, eu falei, não, eu não posso falar isso. Eu já fui muito julgado, né? Se as pessoas falam aí sobre preconceitos, você não tem ideia de que um cristão evangélico sofre de preconceitos dentro de campo, dentro da minha profissão, principalmente como treinador. Eu sofria na época como jogador, porque era uma época que tinham poucos atletas de Cristo, e fui muito sacaneado, muito encarnado, mas me mantive firme, e graças a Deus eu pude levar hoje muitos, tem o Bebeto, tem Zinho, tem tantos ex-atletas hoje que graças a Deus estão firmes com Deus, e as suas famílias estão ali, estão com as suas esposas firmes, fiéis, e isso não tem preço, porque as pessoas confundem. E eu fui muito julgado por ser um treinador cristão. Até hoje, pra você ter ideia, quando eu fui pro Bahia em 2017, o presidente, o Marcelo, depois ele ficou meu amigão, ele falou assim, Jorginho, você sabe como é que é, né? Bahia é de todos os santos. Pô, você é evangélico, eu falei, presidente, o senhor tá contratando um treinador ou um pastor? Ele falou, claro que é um treinador. Eu falei, pois bem, o senhor vai me conhecer. E o senhor vai ver que eu tenho total respeito a todas as religiões. Ele me chamou para ir numa missa dentro do Bahia, católica. E eu fui com o maior prazer. Se ele me chamasse para ir na Umbanda, na Quimbanda, eu iria, sem problema nenhum. Mas o dia que eu chamasse ele para ir numa célula minha, numa igreja, eu gostaria que ele viesse. E quando eu fui mandado embora com 3 meses e pouco de trabalho, eu falei para ele pelo menos assim, pelo menos você conheceu o profissional
e o homem Jorginho e o cristão Jorginho, que eu nunca, sinceramente, eu nunca peguei da minha plataforma de treinador para poder querer fazer ninguém evangélico ou cristão. E naquele dia, eu estava falando para os jogadores o quanto é importante a gente não duvidar, da gente realmente acreditar no nosso potencial, da gente acreditar no nosso goleiro. Para mim, o Thiago falhou em 2 gols. No primeiro gol, um chute de 30 metros, 30 e poucos metros, ele espalmou para dentro. O último gol era simplesmente ele fazer isso aqui, ó. Não precisava pular mais nada. Com a cabeçada lá atrás do Edmar, né, do atacante deles, ele simplesmente, era só levantar as mãos assim, ele conseguia espalmar. E ele tentou fazer uma ponte. Eu falei, Thiago, para mim, você falhou. Mas nós não vamos falar sobre isso. E eu contei. Eu pedi permissão, falei, Paulo Brax, tá aqui, Paulo Brax, o Luiz, nosso CEO. Falei, vocês me permitem aqui citar uma passagem da Bíblia? Mas porque tem tudo a ver, porque eu sei que todos os jogadores do Vasco se reuniam para fazer orações e leitura da palavra de Deus, né, da Bíblia. E eu sei que eu vou contextualizar uma coisa aqui que para eles é muito natural. E eu contei a história da mulher adúltera. E eu preciso falar novamente aqui, contar essa história. E que é uma frase muito conhecida, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. A gente conhece isso, mas não conhece a história. Uma mulher foi pega em adultério e foi trazida até Jesus pelos religiosos da época, chamados fariseus. E eles queriam acusar Jesus de alguma coisa, estavam armando para Jesus. E eles falaram, Jesus, essa mulher foi pega em adultério e na lei de Moisés está escrito que se uma mulher pega em adultério, ela precisa ser apedrejada. Ela precisa morrer na realidade. O que você diz? Jesus estava escrevendo no chão e continuou escrevendo no chão. Como eles insistiram, Jesus só levantou a cabeça e falou assim, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí, desde os mais velhos até os mais jovens, religiosos, fariseus, foram saindo, um por um. E Jesus continuou escrevendo ali, e ele olhou para a mulher e falou assim, mulher, ninguém te condenou? Ela falou assim, não. Aí ele falou, nem eu te condeno, vai e não peques mais. E eu trouxe isso para a nossa realidade. O Thiago tinha falhado em 2 gols. Eu falei, rapaziada, aquele que não falhou, antes de tomarmos o gol, o Nenê perdeu uma bola bizonha no nosso campo de defesa, não precisava. O Nenê podia automaticamente ter recuado essa bola e automaticamente a gente poderia não ter perdido essa bola. O lateral esquerdo deles recuperou essa bola, tomou essa bola do Nenê, conduziu e a nossa última linha de defensiva recuou e ele chutou de fora e tomamos o gol. Então, quem não falhou? Nenê falhou, a nossa linha de defesa, a última linha de defesa, os nossos 4 homens e os nossos volantes falharam. E eu falei assim, quantas vezes o Thiago salvou esse time? Quantas vezes o Thiago foi importante para esse time? Então, pois bem, quem não falhou, que atire essa pedra no Thiago. Todo mundo assim, né? Quase que todos os jogadores falaram, não, professor, o Thiago tem nos ajudado muito, o Thiago é muito importante pra gente, o Thiago tem realmente feito grandes defesas e tal, e todos eles defenderam o Thiago. Então, aí eu falei, pois bem, Thiago, você pode ter certeza, meu amigo, você não vai falhar mais, você vai agarrar muito. Eu falei, eu não quero sofrer, não. Eu não quero sofrer nesse jogo, não. Mas eu tenho certeza que você vai fazer grandes defesas, você vai agarrar demais, porque você é um grande goleiro. No término do jogo, esse cara me deu um abraço depois do jogo que não tem preço. Você levantar a moral de um homem, porque ali não era apenas o atleta, era o homem, ele estava para baixo, ele falou, professor, você não tem ideia do levante que você me deu, realmente assim, da força que você me deu, você me levantou psicologicamente, que eu estava completamente abalado, completamente abatido, e você demonstrou para mim, na frente de todos os meus companheiros, o quão importante eu era. E aí aquilo ali não teve preço, e foi maravilhoso ver o Thiago fazendo, ele fez uma defesa do Banks, meu amigo, igual o Banks lá. Ele fechou o gol contra ele fechou o gol, e a gente com um a mais. Boa parte do tempo depois a gente teve o André expulso, né? E a gente tava com um a mais. E ele agarrou demais. E eu fiquei muito feliz com isso. Então são coisas dos bastidores que
na nossa vivência, na nossa experiência, a gente consegue passar isso para os jogadores. E foi maravilhoso a gente ver os jogadores defendendo ele e ele agarrando muito, a gente conseguindo o acesso. E a gente tem um cachorro chamado Acesso. Para quem não sabe, nós temos um cachorro chamado Acesso, que foi encontrado ali na Cidade de Deus, na curvinha antes de chegar no nosso CT, no CT do Vasco. E aí um cachorro, meu auxiliar técnico e o Bebeto, que era o meu analista de desempenho, encontraram esse cachorro e falaram para uma daquelas pessoas viciadas que estavam ali: posso levar esse cachorro? Levou o cachorro hoje tá lindo e ele se chama Acesso. Era um cachorro todo machucado, cheio de feridas. Totalmente, é uma história do Vasco, cheio de ferida, com problemas, e aí a gente deu o nome dele de Acesso, porque a gente sabia, isso aí foi 2 meses antes da gente ter o acesso, e o nome dele é Acesso. O nosso preparador físico, o Galo, ficou com ele até hoje, e ele está seguindo com ele na sua carreira lá, e seguindo com ele na sua família.